Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do Papo de Especialista, o videocast do Safra. Eu sou Thiago Fadini e hoje a gente vai falar sobre agro e ESG, as questões voltadas à sustentabilidade no campo. Para falar sobre esse assunto, eu tenho aqui na minha presença Ricardo Leite, que é superintendente executivo, Safra Empresas e também responsável pelo agro aqui no banco. Ricardo, como é que você tá? Tudo bem? Eu tô bem, Thiago, você? Tudo certo, tranquilo também. Bom, primeiro que é um prazer estar aqui nesse bate-papo de especialista, falando um pouquinho do agro, que é um tema que eu gosto bastante, além de ser responsável por todo o posicionamento dele no banco. Certo, não, obrigado pela sua presença aqui. E a gente vai falar, né, enfim, de um dos motores da atividade econômica brasileira, né? E bom, perfeito. Para começar esse papo, né, eu queria justamente trazer, antes de tudo aqui, um dado, né, para a nossa tela aqui, para a gente acompanhar, sobre a participação do agro no Produto Interno Bruto brasileiro, tanto no ano passado quanto no retrasado, né? No ano passado, a participação do agro chegou a quase 25%, e em 2021 foi acima de 26,5%, né, 26,6%. E aí, enfim, né, eu queria fazer a primeira pergunta para você, né? Tendo ali, a gente sabe que o agro ali é o que move muito o Brasil é um grande exportador de commodities e tudo mais. Então, sobre as perspectivas para o agro nesse ano, né? Um ano aí que temos um novo governo, estamos esperando aí o arcabouço fiscal, enfim, né, ser aprovado no Congresso. Quais são as perspectivas da sua visão, né, você que está inserido no mercado, para o crescimento do agro nesse ano? As perspectivas do agro para esse ano, diferente do que aconteceu ano passado, né, com uma queda de 1,7%, mais ou menos, é um crescimento de aproximadamente 11,2%. O Brasil é um grande player do agro se nós olharmos algumas características: extensão territorial, clima, terra. Tudo isso facilita muito o nosso posicionamento no que nós chamamos de agro. E o grande motivador desse crescimento que nós vemos é basicamente tecnologia e a forma de se plantar, ou seja, hoje nós conseguimos, através da tecnologia e através da rotatividade, nós conseguimos ter 3 culturas. E até também trazendo aqui mais dados aqui para a nossa conversa, né? Falando sobre crédito direcionado, que é aquele com os recursos e taxas estabelecidos pelo governo, ele vem crescendo mais que o crédito livre, né? E em pessoa física, o crédito rural, né, falando ali do Plano Safra, inclusive é o que lidera essa alta. Então, do total de estoque direcionado de crédito, o crédito rural ele responde por quase 70 bilhões de reais hoje no país. Esse panorama ele corrobora realmente essa perspectiva de crescimento no agro como um todo, né? O agricultor está mais otimista, na verdade, em buscar crédito, ele está confiando na conjuntura econômica do país também, isso é um sinal? Há alguns anos, o agro não tem visto crises. É óbvio que o agro tem intempéries, como qualquer produção. Então, tem clima, seca, né? Tem ajustes de solo para ser feito. E isso tudo representa custo para o produtor. Mas quando nós olhamos o posicionamento com relação a financiamentos, então, o direcionados ele tem a forma onde tem o juros subsidiado pelo governo e as operações de juros subsidiados pelo governo, esse ano ele já vem numa inversão. Então, quando você pega o ano de 21 versus 22, você vê um crescimento em linhas subsidiadas em torno de 100 bilhões de reais. Uma taxa em torno de 35%. Mas quando você pega recursos livres, principalmente em instrumentos como o CPR, você vê 80% de crescimento nesse financiamento. Então, o que vai financiar e o futuro do financiamento de produtores são 2 situações. Será mercado de capitais, o desenvolvimento em cima disso, e operações como o CPR, que vem se adequando e vem crescendo. Certo. Bom, você até comentou agora que um dos caminhos também é o mercado de capitais, né? Sim. Então, já tomando aí também sua visão sobre os instrumentos que a gente tem hoje de captação, né? A captação no começo agora de 2023, né? A captação de crédito privado, ela teve um pequeno soluço aí no país, né? Teve uma queda brusca.
A gente tem acompanhado, enfim, né, algumas empresas pedindo recuperação judicial e tudo mais. O mercado de capitais, né, via outros instrumentos, seja CRA, seja LCA, ele é um caminho consistente para o agro buscar ainda mais crescimento, então, né? Enfim, como que é a sua visão sobre isso? É um caminho consistente e é um caminho que nós já usamos. O estoque de LCA ele vem crescendo de uma forma bem consistente. E por que ele cresce? Né? Em momentos de taxa de juros alto, que é o que nós estamos vivendo agora, a LCA é um instrumento onde nós não temos imposto de renda. Eu consigo retroalimentar o agro pela exigibilidade na LCA e consigo, dessa forma, fazer com que o custo fique atraente, tanto na ponta de tomada quanto na ponta de investimento. Então, falando só agora um pouquinho mais sobre sustentabilidade, né? A agenda ESG já está consolidada no meio agro já faz algum tempo já, Sim, né, Ricardo? Sim. Então, mas nos últimos anos, né, a gente teve aí uma desconfiança por parte da comunidade internacional, enfim, um pouquinho, uma desconfiança tênue ali sobre as práticas sustentáveis do Brasil como um todo, né, até pelo seu posicionamento internacional. Isso, obviamente, resvalou no agro. Porém, embora as empresas, né, que operam no setor nunca tivessem excluído essa agenda, né? Essa visão, né, para você que está inserido dentro desse meio, está em contato o tempo inteiro com grandes players aí do mercado agro, essa visão lá fora, né, mudou com relação ao Brasil? Os investidores estão mais confiantes hoje no agro brasileiro com relação às práticas sustentáveis, né? Hoje, o saldo de recursos direcionados, eu estou falando tanto de recursos livres quanto recursos obrigatórios, ele só pode ser feito se essas propriedades elas estiverem devidamente regularizadas. Eu não posso ter desmatamento, eu não posso ter problema ambiental, eu não posso estar invadindo terras indígenas, ou seja, tem uma série de critérios que colaboram para que a prática do agronegócio e a tomada do recurso para o agronegócio, ele seja com essa visão ESG. Só lembrando, né, ESG é bem amplo, nós estamos falando de ambiental, governança e social, né? Então, o mercado do agro, ele vem expandindo muito forte o ambiental. Existe uma preocupação grande em termos de governança, porque o agro, ele é familiar. Mas a expansão e assim, a idade média hoje de um produtor é 45 anos. E ela vem caindo. Então, está chegando uma nova geração no mundo agro. Está chegando uma nova geração na produção do agro. E essa geração, ela vem com características diferentes da geração anterior. Então, ela já vem mais sustentada, ela já vem mais posicionada, ela vem com uma escolaridade maior. E essa escolaridade traz a digitalização para o agro. Então, quando nós olhamos todo esse contexto, ele vem de encontro ao ESG. Então, se nós pensarmos no Brasil e nós olhamos o nível de produtividade e o percentual, 26% do PIB brasileiro hoje, é água, né? Então, o PIB brasileiro, 9 trilhões, 26%, são 2,5 trilhões, né? Quando nós pensamos nisso, nós já pensamos em termos ESG. E a produção desses 26% de PIB está em apenas 10% de todo o território nacional, porque 60% do nosso território é composto por florestas. Então, se você for para uma amplitude maior e não pensar só em áreas produtivas, ainda também tem a questão do crédito carbono. Então, esses contextos, se nós pensarmos numa região produtiva, imagina uma fazenda, essa fazenda com a sua reserva legal, né? Essa reserva legal devidamente certificada, ela tem condições de gerar resultado e gerar resultado de uma forma sustentável. O agro está trabalhando isso. Nós precisamos regulamentar todo esse ecossistema, principalmente com relação ao crédito carbono. A parte financeira, né, quando eu estou falando em bancos, nós não temos isso ainda muito bem regulamentado, estamos trabalhando para isso. Então a Ambima tem uma frente, a Febraban tem outra frente, e nós estamos trabalhando nesse sentido. Então,
Eu tenho certeza que o mercado externo tem olhado o Brasil com outros olhos. Nós temos que cuidar da Amazônia. É essencial que a gente cuide da Amazônia, principalmente no que diz respeito a desmatamento, né? E eu acho que essa é a lição. A Amazônia precisa de atenção. Existe um ponto de equilíbrio na Amazônia que, se nós ultrapassarmos, vai afetar o mundo inteiro. E a gente não pode esquecer que em 2050 nós vamos ser 10 bilhões de pessoas. Para nós gerarmos alimento para 10 bilhões de pessoas, ESG é essencial. E todos têm que pensar nisso. Certo. E bom, você falou, né? Você mencionou o assunto mercado de carbono, créditos de carbono, né? Então, já passando a uma pergunta sobre isso, né? Enfim, o Brasil, como você comentou, tem 60% do seu território coberto por floresta. Então, queria trazer só mais um dado aqui da consultoria McKinsey sobre o potencial que o Brasil tem com relação a créditos de carbono, né? Segundo essa consultoria, há um potencial de captura de carbono equivalente de 700 milhões de toneladas no país. Isso geraria 26 bilhões de dólares em créditos. Então, vai de encontro com o que você falou, né? A gente precisa desenvolver esse mercado. O que falta exatamente para o país? A gente vê alguns mercados aí que já estão se desenvolvendo, né, com relação a crédito de carbono, como o mercado europeu, que é o expoente. Mas o que falta ao Brasil e até a América do Sul, né, na sua visão ali, para a gente poder ter um mercado muito mais organizado, né? E o que mais que a gente pode... E a partir disso, o que a gente pode gerar de positivo para o país, além, obviamente, de receita, né? Mas o que a gente pode gerar de positivo trazendo esse mercado para regulamentação, aliás? A regulamentação desse mercado já está acontecendo. Ponto, né? Para você ter uma ideia, o ano passado, nós fizemos perto de 2 bilhões de dólares em crédito de carbono aqui no Brasil. O mercado de crédito de carbono, daqui a uns 5 anos, ele bate em torno de 200 bi de dólar. Agora, a parte mais interessante, o mercado de carbono, 43% desses 200 bi de dólar pode ser feito aqui no Brasil, com essa vasta floresta que nós temos. Então, quando você olha alguns países e você vê o próprio investimento no fundo da Amazônia, alguns países investindo forte no fundo da Amazônia, é justamente a preocupação de não conseguir gerar o que tem de necessidade e buscar uma fatia desses créditos de carbono. E o Brasil, bem administrado nesse quesito, é um grande gerador de crédito de carbono. E é isso que nós precisamos não perder o bonde da história. Na sua visão, a gente está quase ali acompanhando o bonde, né? Enfim, a gente sai atrás, obviamente, de alguns mercados mais desenvolvidos, mas a gente não estamos tão longe assim de estar... Eu diria que dá para pegar essa fatia se nós acelerarmos agora esses próximos 2 ou 3 anos. É isso que vai definir Brasil no jogo ou fora do jogo. Certo. Bom, e já caminhando aqui para o final do nosso papo, né, Ricardo, eu queria perguntar para você, né, especificamente aqui o Safra, né, que você trouxesse aqui para a gente, né, o que o Safra está fazendo, né, para contribuir justamente para esse desenvolvimento, né, no agro e no ESG, né, casando as duas coisas, né, temos feito bastante coisa, né? Temos feito bastante coisa. O ano passado nós apoiamos várias operações ESG e o que nós escolhemos para inicialmente apoiarmos foram operações envolvendo biocombustíveis, biocombustíveis envolvendo, lógico, etanol e milho. Apoiamos bastante também operações envolvendo RenovaBio do BNDES, com garantias. E a parte de custeio de florestas. Nós fizemos perto de 1 bi 800 só nessas operações. Mas nós temos feito bastante situações envolvendo ESG também em mercado de capitais. Certo, o Safra não perde esse bonde da sustentabilidade, né? Não perde. Nós temos com a Beatriz Galoni e com a Amália uma área específica cuidando disso, olhando as oportunidades, e nós temos feito. Cara, o tempo passou voando.
Agradeço muito a sua participação aqui conosco, viu? E, por favor, sinta-se convidado para sempre voltar quando quiser. Muito obrigado, Thiago. Foi um prazer. Beleza, bom. Então, pessoal, esse foi mais um Papo de Especialista, o segundo episódio do videocast do Safra. Se você perdeu o primeiro episódio com o presidente da B3, Gilson Finkelstein, é só conferir aqui no nosso canal e dar play. E se você ainda não se inscreveu no canal, é só se inscrever para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Um abraço e até a próxima!